Os anjos, quem são eles? De onde vieram? O que realmente fazem? A completa história dos anjos está envolta em mistério e poder. Mensageiros divinos, guerreiros espirituais, guardiões invisíveis. Desde os primórdios do tempo, esses seres têm desempenhado papéis cruciais na história da humanidade. Mas há segredos sobre eles que poucos conhecem. O bem e o mal, a luz e as trevas. Uma batalha invisível está acontecendo agora mesmo. E você faz parte dela. Prepare-se para a completa história dos anjos como nunca foi contada antes. Antes da primeira luz atravessar o vazio, antes das estrelas serem penduradas no firmamento e muito antes que a terra tomasse forma, eles já estavam lá. Os anjos, seres criados por Deus, testemunharam a grandiosa obra da criação com olhos cheios de assombro e reverência. A Bíblia nos dá um vislumbre dessa cena em um dos mais antigos livros das Escrituras. No livro de Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7, Deus faz uma pergunta retórica a Jó, destacando sua ausência no momento da fundação do mundo. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que foram firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Aqui, os filhos de Deus são os anjos que estavam presentes no momento em que o Criador pronunciou a existência do cosmos. O universo, com sua vastidão repleta de galáxias, foi criado sob os olhares desses seres celestiais, que entoaram cânticos de louvor ao contemplar o nascimento da realidade. Mas quando exatamente os anjos foram criados? A Bíblia não fornece uma data específica, mas podemos deduzir que sua criação ocorreu antes da fundação do mundo material. O próprio conceito do céu, como mencionado em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, já sugere que os anjos faziam parte dessa esfera celestial desde o início. Diferente dos humanos, os anjos são seres espirituais, sem corpos físicos, criados para servir e adorar a Deus. Em diversas passagens bíblicas, são descritos como resplandecentes, feitos de luz e fogo. O livro dos Salmos, capítulo 104, versículo 4 diz: Ele faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros, labaredas de fogo. Essa descrição enfatiza sua natureza etérea e poderosa, mas também sua subordinação total ao Criador. Eles não são deuses, não são independentes e não possuem o livre-arbítrio irrestrito dos humanos, algo que se tornará crucial na história da rebelião angelical. Os anjos foram criados para cumprir propósitos específicos. A Bíblia os apresenta assumindo papéis distintos, como mensageiros, guerreiros, intercessores e guardiões. Mas além dessas funções, há um propósito mais profundo e primordial: refletir a glória de Deus e participar da sua obra. Ao olharmos para essa cena primordial da criação, imaginamos os anjos maravilhados diante da vastidão cósmica recém-formada. Eles estavam lá, assistindo quando as primeiras montanhas surgiram, quando os oceanos se formaram, quando a luz venceu as trevas e a vida começou a ser moldada. Mas se os anjos estavam entre os primeiros seres criados, isso levanta uma pergunta inquietante. Poderiam eles ter o mesmo livre-arbítrio que os humanos? E se sim, poderia algum deles escolher se desviar do propósito divino? Desde tempos imemoriais, os anjos têm sido descritos como mensageiros celestiais, guerreiros do Altíssimo e guardiões da ordem divina. Mas qual foi o verdadeiro propósito de sua criação? Por que Deus trouxe esses seres à existência antes mesmo de formar a humanidade? Os anjos não foram criados como meros espectadores da criação. Eles têm um papel ativo na estrutura do reino de Deus.
A carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, esclarece sua função primária. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, além de servirem a Deus diretamente, os anjos foram criados com o propósito de ajudar a humanidade em sua jornada espiritual. Eles são agentes da vontade divina, encarregados de missões que variam desde entregar mensagens até intervir fisicamente em batalhas espirituais. A Bíblia não revela a exata data da criação dos anjos, mas como vimos anteriormente, o livro de Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7, sugere que eles já existiam quando Deus lançou os fundamentos da terra. Isso indica que sua criação aconteceu antes do mundo material. Um detalhe importante é que os anjos foram criados para habitar no reino espiritual, também chamado de os céus. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, Paulo nos dá uma visão do vasto domínio da criação de Deus, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aqui, Paulo menciona diferentes ordens de seres espirituais, o que nos leva a uma questão essencial. Os anjos não são todos iguais. Eles existem em hierarquias, cada uma com funções específicas no reino divino. A tradição judaico-cristã e diversos textos apócrifos expandem nossa compreensão sobre a estrutura angelical. A Bíblia nos dá indícios dessa hierarquia em várias passagens. Serafins, os anjos de mais alta ordem mencionados em Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 3. São descritos como tendo 6 asas e servem diretamente na presença de Deus, entoando louvores eternamente. Querubins, guardiões da santidade divina, vistos pela primeira vez em Gênesis, capítulo 3, versículo 24, protegendo a entrada do jardim do Éden com uma espada flamejante. Também são mencionados como parte do trono de Deus em Ezequiel, capítulo 10. Tronos, mencionados em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Acredita-se que sejam anjos que sustentam e refletem a justiça divina. Arcanjos. A Bíblia menciona apenas um arcanjo pelo nome, Miguel, o grande guerreiro celestial, que lidera os exércitos de Deus contra as forças das trevas. Daniel, capítulo 10, versículo 13, e Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Anjos mensageiros, como Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus a Maria, Lucas, capítulo 1, versículo 26, e trouxe revelações a Daniel, Daniel, capítulo 8, versículo 16. Principados, potestades e dominações, mencionados em Efésios e Colossenses, parecem ter autoridade sobre nações e eventos mundiais, influenciando a história humana. Cada anjo foi criado com um propósito específico dentro dessa ordem. Alguns dedicam-se apenas a adorar a Deus, enquanto outros atuam no mundo físico, protegendo, guiando e até mesmo executando juízos divinos. Se os anjos foram criados para servir e obedecer a Deus, surge uma pergunta inquietante. Eles possuem livre-arbítrio? A resposta parece ser sim, mas com uma diferença crucial em relação aos humanos. Ao contrário dos homens, os anjos não experimentam redenção. Sua escolha de servir ou se rebelar é definitiva e irreversível. Isso é evidente no destino de Lúcifer e seus seguidores, que optaram por desafiar a autoridade divina e foram expulsos do céu para sempre. A carta de Judas, versículo 6, menciona anjos que não guardaram o seu estado original. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Isso significa que, apesar de terem sido criados em um estado de perfeição e glória, alguns anjos desejaram mais do que lhes foi concedido.
eles escolheram desobedecer e pagarão eternamente por sua decisão. Os anjos foram criados para adorar, servir e executar os desígnios de Deus. Sua existência é uma manifestação do poder divino e sua hierarquia reflete a ordem perfeita do Criador. Mas o que acontece quando um ser celestial rejeita seu propósito original? Desde os primórdios da criação, o céu era um lugar de perfeita harmonia. Anjos adoravam a Deus, cumpriam suas ordens e refletiam sua glória. No entanto, algo aconteceu para abalar essa ordem divina. Um dos mais belos e poderosos anjos se rebelou contra o Criador. Seu nome era Lúcifer. Antes de se tornar Satanás, o adversário de Deus, Lúcifer era um anjo de grande esplendor e posição elevada. A Bíblia faz referência a ele em Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 15, onde é descrito como um querubim ungido, adornado com pedras preciosas e criado em perfeição. Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer tinha um papel importante na ordem celestial, mas seu coração se encheu de orgulho. Ele não queria apenas servir a Deus, queria ser Deus. A profecia de Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14, mostra a ambição de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Essas palavras revelam o desejo de Lúcifer de usurpar a soberania divina. Ele queria ser adorado, queria governar, queria independência, e não estava sozinho em sua rebelião. Lúcifer, agora tomado pela soberba, começou a semear sua rebeldia entre os anjos. Ele os convenceu de que poderiam governar sem Deus, que poderiam tomar para si o trono celestial. A Bíblia sugere que ele não estava só. Levou consigo um terço das hostes celestiais. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, encontramos uma referência a essa queda. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Aqui, as estrelas do céu são interpretadas como anjos que escolheram seguir Lúcifer. Essa foi a primeira grande revolta contra Deus, a origem do mal e da corrupção no reino espiritual. A rebelião não foi ignorada. Houve um confronto. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, lemos sobre a batalha entre os anjos fiéis e os rebeldes. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O arcanjo Miguel, líder dos exércitos celestiais, enfrentou Lúcifer e seus seguidores. Derrotados, eles foram expulsos do céu, caindo sobre a terra. Após sua queda, os anjos rebeldes foram condenados. Alguns foram lançados em correntes e aguardam o juízo final, como indica 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Outros, porém, ainda estão soltos, atuando como agentes do caos e da destruição. Satanás se tornou o príncipe deste mundo, e seus seguidores, os demônios, continuam a trabalhar contra os planos de Deus e a humanidade.
Além da revolta liderada por Lúcifer, a Bíblia e textos apócrifos mencionam outra rebelião angelical. O livro de Enoque conta que um grupo de anjos, conhecidos como vigilantes, desceu à terra e tomou mulheres humanas como esposas. Isso resultou no nascimento dos Nefilim, uma raça de gigantes poderosos e corruptos. Essa transgressão foi tão grave que levou Deus a intervir com o dilúvio, destruindo a corrupção espalhada pelos Nefilim. Os anjos responsáveis foram acorrentados e lançados nas trevas, como menciona Judas, versículo 6. A rebelião dos anjos caídos não foi apenas um evento do passado. Ela marcou o início de uma batalha espiritual que ainda continua. Satanás e seus seguidores tentam desviar a humanidade de Deus, influenciando nações, semeando o engano e buscando destruir a criação divina. Mas a história não termina aqui. Deus já decretou a derrota final de Satanás. Após a rebelião de Lúcifer e a expulsão dos anjos caídos, um novo e aterrorizante capítulo da história espiritual se desenrolou na Terra. Dessa vez, a revolta não ocorreu nos céus, mas no próprio mundo humano. Um grupo de anjos decidiu abandonar seu posto no céu e interagir diretamente com a humanidade. E o resultado dessa transgressão foi catastrófico. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 2, encontramos um relato perturbador. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A expressão filhos de Deus é frequentemente interpretada como uma referência aos anjos, especialmente quando comparada com o uso dessa mesma expressão em Jó, capítulo 1, versículo 6. Isso sugere que certos anjos desceram à terra e tomaram mulheres humanas como esposas. Essa história é detalhada no livro de Enoque, um texto apócrifo amplamente aceito nas tradições judaicas antigas. De acordo com esse livro, um grupo de 200 anjos, chamados vigilantes, desceu ao Monte Hermon e fez um pacto de tomar esposas humanas, mesmo sabendo que estavam violando a ordem divina. Esses anjos não apenas tiveram filhos com mulheres humanas, mas também ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, incluindo magia, astrologia e o uso de armas. Entre seus líderes estavam Shemi-Raza e Azazel, sendo este último descrito como aquele que ensinou aos homens como fabricar espadas e escudos, contribuindo para o derramamento de sangue e o aumento da corrupção na terra. O resultado dessa união entre anjos caídos e mulheres humanas foi uma raça de seres híbridos chamada Nefilim. A Bíblia menciona esses seres em Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de renome. Esses seres eram descritos como gigantes de força e estatura incomuns. Eram violentos, poderosos e dominavam a humanidade com opressão e crueldade. Fontes antigas, incluindo o livro de Enoque e textos encontrados nos manuscritos do Mar Morto, sugerem que os Nefilim eram uma raça híbrida corrompida que ameaçava a ordem criada por Deus. Eles se tornaram reis e tiranos, trazendo destruição e caos à humanidade. A corrupção causada pelos Nefilim e pelos ensinamentos proibidos dos vigilantes levou Deus a tomar uma decisão drástica. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra.
Essa passagem mostra que o nível de corrupção e maldade atingiu um ponto irreversível. O pecado não estava apenas no coração dos homens, mas havia sido exacerbado por influência angelical direta. O mundo estava à beira do colapso moral e espiritual. A resposta de Deus foi o dilúvio universal. Apenas Noé e sua família foram poupados porque eram perfeitos em suas gerações. Gênesis 6:9, o que pode indicar que sua linhagem não havia sido corrompida pelos Néfilim. A terra foi purificada e os Néfilim foram exterminados. De acordo com o livro de Enoque, os anjos caídos que participaram desse pecado foram capturados e punidos severamente. Em Judas, versículo 6, a Bíblia faz uma referência a esse castigo. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. O mesmo conceito aparece em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Os vigilantes foram aprisionados em um abismo profundo, onde aguardam o julgamento final. A influência deles foi erradicada, mas o impacto de seus atos ainda ressoa na história da humanidade. Embora a maioria dos Néfilim tenha sido destruída no dilúvio, há indícios de que alguns deles ou descendentes semelhantes reapareceram depois. Em Números capítulo 13, versículo 33, os espias enviados por Moisés relatam a existência de gigantes na terra de Canaã. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esse versículo sugere que a influência dos Nefilim persistiu de alguma forma, seja por um novo envolvimento dos anjos caídos com a humanidade, ou pela sobrevivência de sua linhagem através de meios desconhecidos. Os antigos gigantes mencionados na Bíblia, como Golias, podem ser remanescentes dessa linhagem corrompida. No entanto, ao longo do tempo, sua presença foi diminuindo e os anjos caídos foram impedidos de repetir a mesma transgressão. Desde os primórdios da humanidade, os anjos desempenharam um papel essencial na história bíblica, atuando como mensageiros divinos, protetores do povo de Deus e até guerreiros em batalhas espirituais. A Bíblia está repleta de encontros marcantes entre humanos e esses seres celestiais, e cada aparição traz revelações sobre seu papel no plano divino. O primeiro registro bíblico de um anjo interagindo com o mundo humano ocorre logo após a queda de Adão e Eva. Deus expulsou o casal do jardim do Éden e colocou um querubim para proteger o caminho que levava à árvore da vida. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se voltava para todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Esse evento marcou a separação definitiva entre Deus e a humanidade pecadora. O querubim se tornou um guardião da santidade de Deus, garantindo que os seres humanos não tivessem acesso ao Éden em sua condição caída. Outro encontro notável ocorre em Gênesis, capítulo 18, quando 3 seres celestiais aparecem para Abraão. 2 deles eram anjos, e o terceiro é descrito como o próprio Senhor em uma manifestação especial. Eles trouxeram 2 mensagens cruciais. 1. A promessa de que Sara daria à luz um filho, Isaque. 2. A destruição iminente de Sodoma e Gomorra devido à sua corrupção. Mais tarde, em Gênesis, capítulo 19, os 2 anjos seguem para Sodoma, onde são recebidos por Ló. Eles alertam sobre o juízo iminente e ajudam Ló e sua família a escapar antes que fogo e enxofre destruam as cidades.
Uma das interações mais enigmáticas entre um anjo e um humano acontece em Gênesis capítulo 32, versículos 24 a 30, quando Jacó luta fisicamente com um ser misterioso durante a noite. E lutou com ele um varão até que a alva subia, e disse: Não te deixarei ir se me não abençoares. Esse varão é frequentemente interpretado como uma manifestação do próprio Deus em forma angelical, já que ao final do encontro, Jacó diz: Tenho visto Deus face a face e a minha alma foi salva. Essa luta simboliza a transformação espiritual de Jacó, que recebe um novo nome: Israel, aquele que luta com Deus. Em Êxodo capítulo 3, versículo 2, Moisés encontra uma sarça que queimava, mas não se consumia. O texto revela algo surpreendente. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Essa manifestação do anjo do Senhor é misteriosa, porque em vários momentos ele fala como se fosse o próprio Deus. Essa é uma das razões pelas quais muitos estudiosos acreditam que esse anjo pode ser uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Antes da conquista de Jericó, Josué teve um encontro com um ser angelical impressionante, conforme descrito em Josué, capítulo 5, versículos 13 a 15. Eis que se lhe pôs em frente um homem que tinha na mão uma espada nua. Então, Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Quando Josué perguntou se ele estava do lado de Israel ou dos inimigos, o anjo respondeu: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Esse anjo não apenas liderava os exércitos celestiais, mas também demonstrava a presença ativa de Deus na batalha. Em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17, o profeta Eliseu e seu servo são cercados por um exército inimigo. O servo entra em desespero, mas Eliseu, confiante, ora para que seus olhos espirituais sejam abertos. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Isso mostra que mesmo quando não os vemos, os anjos estão presentes ao redor do povo de Deus, protegendo e intervindo no mundo físico. Em uma das mais aterrorizantes demonstrações de poder angelical, um único anjo destruiu um exército inteiro. Quando Senaqueribe, rei da Assíria, ameaçou Jerusalém, Deus enviou um anjo para intervir. E sucedeu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Esse evento mostra que os anjos não são apenas mensageiros ou protetores, mas também guerreiros que executam a justiça divina. O profeta Daniel teve várias interações com anjos. Em Daniel, capítulo 9, versículos 21 a 22, o anjo Gabriel lhe traz entendimento sobre visões proféticas. Mas um dos encontros mais fascinantes ocorre em Daniel, capítulo 10, onde um anjo descreve um grande conflito espiritual. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Isso revela uma batalha invisível entre os anjos de Deus e forças demoníacas que tentavam impedir a revelação profética. O Novo Testamento também está repleto de aparições de anjos. O anjo Gabriel foi enviado para anunciar o nascimento de João Batista e, mais tarde, o nascimento de Jesus à Virgem Maria. E o anjo, entrando onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Lucas capítulo 1, versículo 28. Noite após noite, os céus se encheram de anjos, proclamando a chegada do Messias aos pastores de Belém. Os anjos desempenharam papéis cruciais na história da Bíblia, desde o Jardim do Éden até a chegada de Jesus.
Eles entregaram mensagens, protegeram o povo de Deus, travaram batalhas espirituais e até executaram juízos divinos. Os anjos não são todos iguais. A Bíblia e diversas tradições judaico-cristãs sugerem que existe uma estrutura celestial bem definida, onde cada grupo angelical possui funções específicas. Desde os anjos que adoram diretamente a Deus, até aqueles que são enviados à terra como mensageiros, a organização angelical reflete a ordem divina no cosmos. O apóstolo Paulo menciona diferentes categorias de seres espirituais em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Essa passagem sugere que o reino celestial é ordenado e estruturado, contendo diversas classes de anjos, cada uma com responsabilidades específicas. Vamos explorar as principais ordens angelicais. Os serafins são os anjos mais próximos do trono de Deus. A palavra serafim significa ardentes ou abrasadores, sugerindo que são seres luminosos e cheios de fogo divino. Em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3, Isaías tem uma visão impressionante desses seres. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins dedicam-se exclusivamente à adoração e à santificação da presença de Deus. Eles proclamam incessantemente a santidade do Senhor e garantem que nada impuro se aproxime de sua glória. Os querubins são frequentemente descritos como guardiões da santidade divina e da sabedoria celestial. Eles aparecem pela primeira vez na Bíblia, protegendo o caminho da árvore da vida no Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Em Ezequiel, capítulo 10, eles são descritos como seres com múltiplas faces, de homem, leão, boi e águia, e asas que irradiam fogo e luz. Diferente da imagem popular de anjos infantis com asas, os querubins são descritos como imponentes e majestosos. Além disso, no Êxodo capítulo 25, versículos 18 a 22, Deus ordena que imagens de querubins sejam esculpidas sobre a Arca da Aliança, simbolizando sua presença e proteção divina. Pouco mencionados diretamente na Bíblia, os tronos aparecem em Colossenses capítulo 1, versículo 16, e são frequentemente associados à justiça divina. Eles são descritos em textos apócrifos e na tradição judaica como anjos que sustentam o governo de Deus, garantindo que sua vontade seja executada com justiça e retidão. A Bíblia menciona apenas um arcanjo por nome, Miguel. Ele é descrito como o líder dos exércitos celestiais e o protetor do povo de Deus. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Daniel capítulo 10, versículo 13. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Miguel é retratado como um guerreiro celestial, lutando contra as forças do mal. Outros arcanjos são mencionados em textos apócrifos, como Gabriel, que aparece no livro de Daniel, e no anúncio do nascimento de Jesus em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Os anjos mensageiros são aqueles que Deus envia à Terra para interagir diretamente com a humanidade. Um dos mais conhecidos é Gabriel, que entregou mensagens proféticas a Daniel e anunciou o nascimento de Jesus. Em Mateus, capítulo 1, versículo 20, um anjo aparece a José em um sonho e diz: José,
filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Esses anjos são os mais frequentemente mencionados em interações humanas, servindo como porta-vozes de Deus. Paulo menciona os principados e potestades várias vezes em suas cartas, sugerindo que certos anjos foram designados para supervisionar reinos e nações. Em Daniel, capítulo 10, versículo 13, um anjo descreve como foi impedido pelo príncipe do reino da Pérsia, uma clara referência a um ser espiritual maligno que governava essa nação. Isso indica que existe uma batalha invisível sendo travada entre anjos de Deus e entidades demoníacas que influenciam eventos mundiais. Algumas tradições judaicas mencionam um grupo especial de anjos chamados anjos da presença. Eles seriam aqueles que estão continuamente diante do trono de Deus, prontos para executar sua vontade imediata. Em Mateus capítulo 18, versículo 10, Jesus faz uma referência a esses anjos quando fala sobre as crianças. Porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Isso sugere que esses anjos têm um acesso direto a Deus e são encarregados de missões especiais na terra. Desde a rebelião de Lúcifer, uma guerra invisível tem sido travada entre os anjos de Deus e as forças das trevas. Essa batalha espiritual não é apenas um conflito cósmico distante, mas algo que influencia diretamente a vida humana. A Bíblia nos revela que essa guerra ocorre no reino espiritual e que seus efeitos podem ser sentidos no mundo físico. A maior batalha espiritual registrada na Bíblia ocorreu nos céus, quando Satanás e seus anjos caídos foram derrotados e lançados à terra. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, João descreve essa guerra. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Essa passagem confirma que a batalha espiritual é real e que Satanás e seus seguidores foram expulsos do céu para continuar sua guerra contra Deus na terra. O apóstolo Paulo nos alerta sobre essa guerra invisível em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que a verdadeira luta da humanidade não é contra inimigos físicos, mas contra forças demoníacas que trabalham para afastar as pessoas de Deus. Os anjos de Deus são enviados para proteger e lutar contra essas forças malignas. Em Daniel, capítulo 10, versículos 12 a 13, um anjo revela que enfrentou uma batalha contra um príncipe demoníaco. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Essa passagem mostra que há conflitos espirituais acontecendo constantemente, e que anjos são enviados para lutar em favor do povo de Deus. Os anjos não apenas lutam contra os demônios, mas também protegem os justos. Em Salmos, capítulo 91, versículos 11 a 12, Deus promete: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Isso indica que anjos são enviados para proteger os filhos de Deus de perigos visíveis e invisíveis.
há inúmeros relatos de pessoas que escaparam milagrosamente de situações fatais e que testemunharam a presença de anjos intervindo em suas vidas. Os anjos de Deus não são apenas mensageiros e protetores, mas também guerreiros espirituais. Em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17, Eliseu e seu servo estavam cercados por um exército inimigo. O servo, apavorado, perguntou o que fariam. Eliseu respondeu com confiança e orou para que os olhos do servo fossem abertos. E viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Isso mostra que anjos guerreiros estavam prontos para batalhar em favor dos servos de Deus, mesmo que não fossem visíveis aos olhos humanos. Em outro episódio impressionante, em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, um único anjo destruiu um exército inteiro. E sucedeu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Isso revela o imenso poder dos anjos e sua capacidade de agir diretamente contra as forças inimigas. A guerra espiritual não é travada apenas por anjos e demônios. Os crentes também são chamados a participar dessa batalha. Paulo nos instrui a vestir a armadura de Deus para resistir às forças do mal. Efésios capítulo 6, versículos 13 a 17. 1. Cinto da verdade, para permanecer firme na palavra de Deus. 2. Couraça da justiça, para proteger o coração da corrupção. 3. Calçado da preparação do evangelho da paz, para avançar na missão de Deus. 4. Escudo da fé, para se defender dos ataques do inimigo. 5. Capacete da salvação, para proteger a mente dos enganos de Satanás. 6. Espada do Espírito, palavra de Deus, a única arma ofensiva contra o mal. Além disso, a oração é uma das armas mais poderosas na batalha espiritual. Tiago, capítulo 5, versículo 16, declara: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Muitas vezes, a intervenção dos anjos acontece em resposta às orações dos fiéis. Embora a batalha espiritual continue, a Bíblia garante que a vitória final pertence a Deus. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3, vemos que Satanás será derrotado e lançado no abismo. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. No final dos tempos, Deus julgará Satanás e seus anjos caídos, e o reino da luz prevalecerá para sempre. A presença dos anjos não foi limitada aos tempos bíblicos. Muitos acreditam que esses seres celestiais continuam a atuar no mundo moderno, protegendo, guiando e até intervindo em momentos de grande perigo. Mas como podemos reconhecer sua ação? Será que já tivemos encontros com anjos sem perceber? A Bíblia nos dá uma forte evidência de que os anjos continuam trabalhando no mundo. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, está escrito: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Essa passagem sugere que os anjos ainda cumprem suas funções de proteção e assistência aos crentes. Além disso, Jesus declarou algo intrigante em Mateus, capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Essa afirmação reforça a ideia de que certas pessoas podem ter anjos designados para protegê-las e vigiá-las. Ao longo da história, muitas pessoas relataram encontros que acreditam ter sido com anjos. Algumas dessas histórias seguem padrões semelhantes aos registros bíblicos. 1. O estranho que desapareceu. Muitos testemunhos falam de desconhecidos que apareceram do nada para ajudar em momentos de perigo.
e logo depois desapareceram sem deixar rastros. Algumas dessas histórias incluem motoristas que quase sofreram acidentes fatais, mas foram guiados em segurança por um estranho que sumiu logo depois. Crianças perdidas que afirmam ter sido consoladas por alguém que ninguém mais viu. Pessoas que receberam avisos urgentes para mudar de caminho, evitando desastres. Esses relatos se assemelham a Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Isso sugere que os anjos podem assumir forma humana e interagir conosco sem que percebamos sua verdadeira natureza. Outro tipo comum de relato envolve situações em que a intervenção angelical salvou vidas de maneira inexplicável. Pessoas que caíram de alturas perigosas, mas saíram ilesas. Acidentes que deveriam ser fatais, mas resultaram apenas em ferimentos leves. Doentes terminais que se recuperaram inesperadamente após sentirem uma presença protetora. Muitas dessas histórias lembram Salmos, capítulo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Algumas pessoas relatam ouvir uma voz em sua mente ou um forte pressentimento para não seguir por determinado caminho, e logo depois descobrem que evitaram um grande perigo. Isso se alinha ao papel dos anjos como mensageiros de Deus, como visto na experiência de José, que recebeu instruções de um anjo em sonho para fugir com Maria e Jesus para o Egito. Mateus capítulo 2, versículo 13. Se os anjos ainda atuam hoje, será que eles também continuam a lutar contra as forças do mal? A Bíblia sugere que sim. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo nos lembra de que nossa luta ainda é espiritual, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso indica que a batalha entre os anjos de Deus e os anjos caídos ainda está acontecendo e que o mundo espiritual influencia os eventos terrenos. Em muitas culturas e tradições cristãs, existem relatos de pessoas que tiveram sonhos ou visões, onde anjos lhes entregaram mensagens. A Bíblia mostra que Deus pode se comunicar com os seres humanos dessa forma, como fez com Daniel e João no Apocalipse. Mas a Bíblia também nos alerta para sermos cuidadosos, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Segundo os Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Isso significa que nem todas as experiências espirituais vêm de Deus. Algumas podem ser tentativas de engano por parte dos demônios. Se alguém acredita ter tido um encontro com um anjo, como pode saber se foi um anjo de Deus ou um espírito enganador? A Bíblia nos dá alguns princípios. 1. Os anjos de Deus sempre apontam para Deus. Se um anjo pede adoração para si, ele não vem de Deus. Em Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 a 9, João tenta adorar um anjo, mas ele responde: não faças tal coisa, sou conservo teu e de teus irmãos profetas. Adora a Deus. 2. Os anjos de Deus nunca contradizem a Bíblia. O Paulo alerta em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. 3. Os anjos de Deus promovem a paz, não o medo. Sempre que um anjo aparece na Bíblia, ele diz: não temas. Se a experiência de alguém não se alinha com esses princípios, pode ser um engano espiritual. Embora nem todos possam ver anjos, isso não significa que eles não estejam ativos. A Bíblia nos ensina que eles são ministros de Deus, enviados para ajudar aqueles que pertencem ao Senhor. O que podemos fazer para atrair a proteção angelical?
A resposta não é orar para anjos, pois a Bíblia nunca nos instrui a fazer isso. Em vez disso, devemos 1. Buscar a Deus e confiar nele. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus disse: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." 2. Viver em santidade. O Salmos 34:7 diz: "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra." 3. Orar com fé e perseverança. Como Daniel, que recebeu a visita de um anjo depois de dias de oração e jejum. A Bíblia nos revela que os anjos não apenas desempenharam um papel fundamental na criação e na história da humanidade, mas também terão um papel crucial nos eventos do fim dos tempos. Desde o julgamento final até a batalha contra Satanás, os anjos estarão profundamente envolvidos nos eventos que marcarão o desfecho da história humana. Jesus deixou claro que os anjos desempenharão uma função essencial no julgamento da humanidade. Em Mateus, capítulo 13, versículos 41 a 42, ele disse: "Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes." Aqui os anjos são descritos como executores do juízo divino, separando os justos dos ímpios e lançando estes últimos na condenação eterna. Outro trecho em Mateus, capítulo 25, versículo 31, reforça essa ideia. "E quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória." Isso indica que os anjos estarão ao lado de Cristo quando ele retornar para julgar o mundo. No livro do Apocalipse, os anjos aparecem como agentes da ira de Deus, tocando 7 trombetas que marcam catástrofes sobre a terra. Em Apocalipse, capítulo 8, versículos 6 a 7, lemos: "E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturados com sangue, que foram lançados sobre a terra. E foi queimada a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Cada trombeta traz um juízo sobre a terra, culminando no retorno de Cristo e no julgamento final." Uma das passagens mais intrigantes do Apocalipse menciona 4 anjos que estão presos e que serão soltos no tempo determinado por Deus para trazer destruição sobre a humanidade. Em Apocalipse, capítulo 9, versículos 14 a 15, lemos: "Dizendo ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens." Esses anjos não são anjos fiéis a Deus, mas seres caídos, aprisionados até o momento de sua libertação para cumprir um juízo específico. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, lemos sobre a batalha final entre Miguel e Satanás. "E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele." Essa passagem descreve a expulsão definitiva de Satanás dos céus, culminando na sua condenação eterna. Mais tarde, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 3, lemos que um anjo terá a missão de prender Satanás por 1000 anos. "E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Isso confirma que os anjos desempenham um papel essencial no cumprimento do plano divino até o último dia da história humana. A volta de Cristo será acompanhada por miríades de anjos.
Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 8, Paulo descreve esse momento. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os anjos estarão presentes para testemunhar e participar desse evento cósmico. Os anjos também têm um papel no registro dos nomes daqueles que pertencem ao Senhor. Em Lucas, capítulo 10, versículo 20, Jesus disse aos seus discípulos: Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Isso sugere que há registros celestiais mantidos pelos anjos, nos quais os nomes dos justos são inscritos para a vida eterna. Quando um crente fiel morre, os anjos o acompanham até a presença de Deus. Em Lucas, capítulo 16, versículo 22, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isso indica que os anjos têm um papel ativo na transição da alma dos fiéis para a eternidade com Deus. Os anjos estiveram presentes na criação do mundo, acompanharam toda a história da humanidade e desempenharão um papel crucial no fim dos tempos. Mas o que acontecerá com eles após o juízo final? Eles continuarão a atuar na eternidade? E o que podemos aprender com os anjos sobre nossa própria relação com Deus? Após a consumação de todas as coisas, a Bíblia nos revela que haverá um novo céu e uma nova terra. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 2, João descreve a descida da Nova Jerusalém. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Os anjos terão um papel ativo nesse novo reino. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 12, vemos que a cidade santa é protegida por anjos, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Isso indica que os anjos continuarão servindo a Deus e participando de sua obra na eternidade. Desde o início, os anjos foram criados para adorar a Deus. Eles entoaram cânticos no momento da criação, louvaram quando Cristo nasceu e continuarão glorificando a Deus para sempre. Em Apocalipse, capítulo 5, versículos 11 a 12, João descreve uma visão de incontáveis anjos adorando ao Cordeiro. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Esse é o destino final dos anjos fiéis: habitar para sempre na presença de Deus e adorá-lo eternamente. Mas e aqueles que se rebelaram contra Deus? A Bíblia é clara sobre o fim dos anjos caídos. Em Mateus, capítulo 25, versículo 41, Jesus diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi criado para os seres humanos, mas para Satanás e seus anjos caídos. No fim dos tempos, esses espíritos malignos serão definitivamente lançados no lago de fogo, onde sofrerão por toda a eternidade. Apocalipse 20:10. Os anjos nos ensinam lições valiosas sobre como devemos nos relacionar com Deus. Aqui estão algumas dessas lições. 1. Obediência e servidão. Os anjos fiéis cumprem a vontade de Deus sem questionar. Devemos aprender com eles a obedecer a Deus prontamente. 2. Adoração contínua. Eles adoram a Deus dia e noite. Nós também fomos criados para louvar e glorificar ao Senhor. 3.
humildade e submissão. Os anjos não buscam sua própria glória, mas sempre apontam para Deus. Assim também devemos viver, reconhecendo que toda honra pertence ao Criador. 4. Vigilância espiritual. A batalha espiritual continua e devemos estar atentos, assim como os anjos estão sempre prontos para lutar contra o mal. 5. Esperança na eternidade. Os anjos já vivem na presença de Deus, mas um dia nós também estaremos lá se permanecermos fiéis até o fim. No fim de todas as coisas, aqueles que forem salvos poderão contemplar a majestade dos anjos e compartilhar da mesma eternidade com eles, adorando a Deus em um reino onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, Paulo faz uma declaração surpreendente. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Isso sugere que, de alguma forma, os crentes terão uma posição de honra no reino celestial, até mesmo acima dos anjos. Os anjos testemunharam a criação do mundo, a queda do homem e a obra redentora de Cristo. Eles viram a glória de Deus, o triunfo da cruz e estarão presentes no juízo final. Mas enquanto os anjos são servos fiéis, nós somos filhos de Deus. Nossa relação com Ele é ainda mais especial. A grande pergunta é: onde você estará quando os anjos se reunirem para louvar a Deus na eternidade? A história dos anjos é a história da redenção de Deus em ação. Agora que você conhece o papel desses seres espirituais, é hora de refletir sobre como essa realidade afeta a sua vida. Deus tem um plano para cada um de nós. Os anjos continuam a cumprir suas missões e a batalha espiritual ainda não terminou. Mas uma coisa é certa: no fim, Deus triunfará. Agora é sua vez de decidir de que lado estará quando os anjos celebrarem a vitória final. Obrigado por acompanhar este estudo até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor e edificante para a sua vida. Se este conteúdo abençoou você, compartilhe com outras pessoas que também têm dúvidas sobre o tema. Vamos juntos espalhar o conhecimento da Palavra de Deus e fortalecer a fé uns dos outros. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo estudo.